Vamos lá. Muito bem, nós vamos trabalhar aqui hoje a introdução ao livro de Lucas, né? A irmã já leu até quando o livro de Lucas? Até em que capítulo aí? Eu estou no capítulo 7, li o 7. Nossa, a gente vai ter que percorrer até o capítulo 7 para chegar até a leitura da irmã, né? Eu estou mais como se eu achar melhor, porque eu já li Lucas, mas eu voltei a ler, mas estou no 7 agora. 7, né? Vamos lá, vamos lá. Tá vendo a minha tela, irmã? Estou vendo. Aí eu posso Então, aumentar nós vamos ela, né? trabalhar. Um pouquinho. Pode aumentar, sim. Uhum. Ok? Então, nós vamos trabalhar o Evangelho de Lucas. A primeira aula é a introdução em contexto do Evangelho de Lucas, tá bom? Consegue me ouvir bem? Certo. Estou vendo bem. O Evangelho de Lucas é o título, né? A capa. Isso. Introdução e contexto. Aí, como vai ficar gravado, aí eu mando depois o link para a irmã assistir. Normalmente que na tela vai ficar mais visível, né? Ok. Tá dando para ver, não tá dando? Está dando. Muito bem. Hoje inicia o nosso estudo nesse livro importante. Ok. Hoje inicia o nosso estudo nesse livro importante do Novo Testamento, né, que é o Evangelho de Lucas. Por quê? Porque ele é considerado como um trabalho em 2 volumes, né? Sendo Atos o segundo volume. Então, a primeira informação que você precisa ter na sua mente é que Lucas e Atos é uma obra só. Entendeu? É uma única obra. Então, você lê Lucas, você lê Atos também, né? Atos e Lucas é uma obra só, é de um mesmo autor, né? Então, o Evangelho de Lucas é o mesmo autor do livro de Atos dos Apóstolos. E é o mais longo, e ele é o mais longo literário dos 4 evangelhos, ou seja, eu tenho 4 evangelhos, e dos 4 evangelhos que existem, Lucas possui o maior material literário. Entendeu? O maior material que você encontra no Novo Testamento dos evangelhos é o Evangelho de Lucas. Lucas é muito extenso, né? Lucas tem um conteúdo muito longo, né? E quando eu falo de conteúdo longo, eu não estou falando apenas do Evangelho, eu estou falando também do texto de Lucas, de Atos dos Apóstolos. Porque Atos é uma continuação do Evangelho, tá? Pastor, o Evangelho é Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí, Isso. Atos, ele é um livro, mas que é escrito pelo mesmo autor do livro de Lucas. Na verdade, Atos ele é o complemento de Lucas. Ele é a continuação de Lucas. Mas conta ele como um livro, entendeu? ou conta Lucas ou conta Atos? Veja, tem autores que colocam assim, a obra Lucas Atos. E tem gente que entende, como geralmente a gente faz, Lucas e depois Atos. Porque enquanto Lucas ele é um evangelho, ele tem traços biográficos, Atos dos Apóstolos é um texto mais narrativo, ou seja, tem traços históricos. Entendeu? Entendi. Então, Lucas escreve o Evangelho com traços biográficos. O Evangelho não é biografia, mas tem traços biográficos. E Atos dos Apóstolos é um livro mais narrativo, conta a história da igreja. Né? Então, Lucas ele mudou com facilidade de gênero. Ele saiu de Evangelho, por isso que ele vai falar do primeiro tomo e segundo tomo. A gente vai ver isso mais à frente. Ok? Ficou claro aqui? Ok.
Ficou. Então, muito pouco se sabe sobre Lucas, né? Ele quase nunca fornece detalhes sobre sua pessoa, sobre si mesmo, sobre sua vida, sobre sua família. A tradição diz que Lucas tinha duas profissões, né? A primeira delas é que ele era pintor de telas e a segunda que ele era médico, né? O dado da escritura, ou seja, você lendo a Bíblia, você descobre que ele era médico. Ele era médico, né? A gente não sabe muita coisa sobre ele, né? A gente sabe pouca coisa sobre si mesmo e nada de exato se saber sobre a sua vida e sobre sua conversão. A gente não sabe como foi que ele se converteu, a gente não sabe como é que é a sua vida, a gente não sabe. Agora, tanto Eusébio, o historiador do cristianismo no primeiro século ali, do terceiro século em diante, ele vai dizer que tanto Jerônimo também identificam ele como natural de Antioquia. Então, Lucas nasceu provavelmente em Antioquia. Então, nesse processo, a gente sabe que ele sabe a origem dele, a gente sabe que ele escreveu dois livros no Novo Testamento, e a gente sabe que ele é médico. O que a gente tem certeza sobre ele é isso. A gente não tem mais outra certeza. Ok? Muito bem. Agora, no prefácio do livro, né, você pegando lá a Bíblia, você vai vir lá em Lucas 1. Lucas 1, versos de 1 a 4, diz: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente, a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde o início, desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades que foste instruído. Então, o prefácio de Lucas mostra que o autor não foi uma testemunha ocular. Por quê? Porque ele diz no prefácio que ele ouviu testemunhas oculares. Testemunhas oculares são pessoas que viram os eventos, que presenciaram os eventos, que estiveram no momento em que Cristo curou as pessoas, no momento em que Cristo foi preso ali no Getsemane, no momento em que Cristo foi crucificado. São testemunhas oculares, né? Se chamarem testemunhas oculares, que aparecem aí, são as pessoas que viram os fatos, né? Que viram os fatos acontecerem. Então, pastor, como no caso João foi, né? João, o evangelista João, ele foi testemunho ocular dos fatos. Certo. Ele, Mateus também, né? Mateus, ele foi, né? João Marcos, não. Mas Mateus não foi discípulo, um dos 12, não, né? Mateus? Mateus foi, sim. Mateus foi, um dos 12. Mateus foi um dos 12. O Marcos é que não foi. Porque o Marcos é o João Marcos, né? O Marcos tem aí, é o primo de Barnabé. Tá? O Evangelho de Marcos, o nome dele é João Marcos. Né? Então, ele é o primo de Barnabé. E aí, nesse caso aqui, você vê de maneira muito clara que o Lucas, ele se distingue dos testemunhos oculares dos narradores que começam a escrever. Ele diz, eu sou um dos narradores que estou escrevendo, eu ouvi testemunhas oculares dos eventos e também pregadores, que são chamados de ministros da palavra, os pastores. Ele vai ouvir os pastores e as testemunhas oculares. Ele escreve seu evangelho a partir disso. Né? Ele começa a produzir seu evangelho a partir disso. Né? Então, ele não foi testemunho ocular, né, dessa questão do ministério de Jesus, mas fez muitas investigações cuidadosas, isso é muito claro no texto, né? Ele diz que ele vai falar assim, muita gente tentou escrever alguma coisa, já havia alguma coisa escrita na época, já havia livros escritos sobre Jesus na época, tá? Mas ele decidiu escrever uma coisa que fosse mais aprofundada, por assim dizer, né? Mais aprofundada, ouvindo as primeiras pessoas que tiveram contato com Jesus, que viram os milagres, que viram as curas, que viram o sofrimento, que viram a crucificação, que testemunharam da ressurreição
Então, ele vai narrar o evangelho nessa pegada, por assim dizer, né? Okay. E aí ele vai fazer investigações cuidadosas, isso está de conformidade com a tradição aquilo que a tradição diz sobre Lucas. Né? Ok? Alguma dúvida aqui, irmã? Não, pastor. Não, estou entendendo. Okay, ele não estava presente. Não era um dos discípulos. Ele não era um dos discípulos, né? Não é um dos discípulos, não estava presente, mas ele se interessou e fez uma investigação, fez um apanhado, ouviu, e ele conta faz a narrativa dele. Isso, a narrativa dele é construída a partir disso, ok? Ok. Agora vamos lá, para a autoria do livro, né? O autor do livro. Os evangelhos, boa parte deles são anônimos, viu, irmã? Boa parte deles não começa dizendo, eu sou Lucas, eu sou Mateus, eu sou João. Eles não começam assim. Eles começam sempre contando alguma coisa, se dirigindo a alguém ou contando alguma coisa, mas nunca falam, sou eu, João, sou eu, Mateus, estou escrevendo, não. Mas boa parte dos estudiosos consideram que Lucas escreveu este evangelho juntamente com o livro de Atos dos Apóstolos. A gente já viu o capítulo 1, verso 1, de 1 a 4 de Lucas, agora vamos lá para Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Cadê o João? Como é que tá o João? Tá dormindo? Tá acordado? O João tá dormindo. E eu não estou atrapalhando o som dele, não, né? Não, tranquilo. Tá. Atos de 1 até o versículo 4. Atos 1, versos de 1 a 4. Diz assim. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Tá vendo que Teófilo de novo aparece? Aparece Teófilo de novo. Relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi levado às alturas. A estes também, depois de haver padecido, se apresentou convivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual ele disse que de mim ouvistes. Aqui agora você percebe o link que existe entre o Evangelho, que ele vai falar de Teófilo, lá no Evangelho vai falar, ó excelentíssimo Teófilo. Aqui já no segundo livro, que é o livro de Atos, vai falar, te escrevi o primeiro livro. Ou seja, que primeiro livro é esse? O Evangelho. Lucas, né? O Evangelho de Lucas, exato, o Evangelho de Lucas. E ele, como é que a gente sabe que é o autor? Porque ele menciona Teófilo, como Lucas também faz com Teófilo. Então, são os mesmos autores. Então, Atos é uma segunda parte do Evangelho de Lucas. Por isso que eu disse no início da aula, né, que Lucas é o escritor que tem o maior material literário do Novo Testamento. Né? Ele escreveu 2 livros, né? Isso, escreveu 2 livros, né, concernente a evangelistas, tá? A gente sabe que o cara que tem maior material do Novo Testamento é Paulo, o apóstolo Paulo. Mas do ponto de vista dos evangelhos neotestamentários e evangelistas, Lucas é o que compreende o maior número de conteúdo escrito, porque ele escreveu 2 livros, ok? Ok, é claro que vai ter João também, né? João escreveu um evangelho, 3 epístolas e o Apocalipse, né? Então, seguindo aqui. O uso que o autor de Atos faz do pronome nós, por exemplo, a partir do capítulo 16, vai dizer nós, né? É uma evidência de que Lucas seja o autor de ambos os livros. O escritor Marshall, aqui esse Marshall aqui está errado, é com A. Aqui é A. Ok, o escritor Marshall, ele declara que a conexão fica clara pelo modo como o segundo livro se inicia. Ou seja, ele cita Teófilo no segundo livro, assim como faz o primeiro. Uma breve introdução claramente baseada no primeiro volume, bem ao estilo das obras antigas de vários volumes. Então, quando você ia
você queria conectar os livros, você pegava a primeira introdução do primeiro livro e repetia no segundo livro. É o que ele fez exatamente aqui. Ele usa palavras diferentes, mas você vê lá, né? Eu fui atrás de testemunho ocular, e eu ouvi, ó, você cita Teófilo e tal. No segundo tomo, ele vai fazer a mesma coisa. Olha, eu te escrevi, relatei as coisas que Jesus começou a ensinar. Aí ele vai falar que Jesus deu instrução. Todo o processo que você tem da conexão do livro é muito claro aqui no livro, né? Então, a gente descobre que o autor de Atos é o mesmo autor do Evangelho de Lucas. A gente descobre isso aí tranquilamente. Alguma dúvida aqui não, né? Não, pastor, não. Vamos seguir aqui. O uso que o autor faz do pronome nós é uma evidência de que Lucas seja o autor de ambos os livros. Macho declara exatamente isso, né? Que essa breve introdução são colocadas segundo os critérios do antigo costume. Lucas é a única pessoa entre os companheiros de Paulo, né, que ele menciona nas epístolas, no capítulo 4, verso 14, de Colossenses. Olha só como é que Paulo vai citar aqui, né? Livro de Colossenses, deixa eu achar Colossenses aqui. Colossenses 4, 14. Diz assim para nós, ó. Saúda-vos Lucas, um médico amado, e também Demas. Ok? No 2 Timóteo, agora, capítulo 4, verso 11. 2 Timóteo 4, 11 agora. Só. 2 Timóteo 4, 11 diz assim, somente Lucas está comigo. É isso que está escrito na sua Bíblia aí, irmã? A senhora está com a Bíblia aí não, né? Estou com a Bíblia, pastor, só que eu tenho dificuldade, que eu ainda estou sem óculos. Mas tranquilo, aqui. então tranquilo, eu vou ler nos textos, não se preocupe não, viu? Certo. Eu Okay. Já fiz o óculos, não recebi ainda, ficou ruim, viu? Para ler a Bíblia. Aí, é ruim mesmo. Chegar. É muito ruim, tive que fazer. Fiquei protelando, mas agora... Tem que usar. Tem que usar. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos. Marcos aqui, ó, é o autor do Evangelho de Marcos, tá? Então, pastor, deixa eu entender aqui. Ele sendo citado em Colossenses, em Timóteo, então Lucas estava junto, ele fala que ele não foi o testemunho ocular. Mas não. Essas pessoas, quando citam o nome dele, é que ele estava, em algum momento, presente com essas pessoas, né? Na verdade, quando Paulo, que é apóstolo, cita Lucas é o meu médico amado, está comigo aqui na prisão. No outro texto aqui, Paulo vai dizer assim, olha, no 2 Timóteo 4,11, ele vai dizer assim, olha, somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos, e está orientando Timóteo, né? Timóteo, só Lucas está comigo aqui na prisão. Chama Marcos, né? Vai chamar Marcos e traz-o até mim, porque ele me é útil no ministério. O Marcos aqui é o João Marcos, o primo de Barnabé, o sobrinho de Barnabé, na verdade, né? Então, esse Marcos aqui é o João Marcos, o autor do Evangelho de Marcos. Porque o que escreveu o Evangelho de Marcos chama-se João Marcos. Certo. Ficou claro aqui, né? Ficou, pastor. Agora, Filemão 24. Filemão 24. Isso aqui tudo está aí na apostila que ele mandei, viu? Aí a irmã depois dá uma olhada, vai conferir os textos bíblicos para... Ok? Reconfirmar. Agora, à tarde, eu olhei, li os textos, mas não fui. Li toda você mandou, mas eu não pesquisei texto por texto, não. Entendi. Aqui ele vai dizer assim, ó, versículo 24 de Filemão. Ele citando, né, os companheiros dele, né? Vai citar Marcos, novamente, João Marcos, né? Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Então ele menciona Marcos como cooperador dele, Aristarco como cooperador dele, Demas, esse Demas aqui vai se desviar na fé, né?
vai amar o mundo e vai abandonar Paulo e todos os demais, e Lucas, que é o médico amado e é o autor do Evangelho de Lucas. Então, com o companheiro de Marcos, nós temos dois autores de evangelhos, o Marcos, com o companheiro de Paulo, nós temos dois evangelistas, né? Marcos e Lucas. Marcos e Lucas. Ok? Ficou claro aqui, não foi? Ficou. Por que isso é importante? Porque agora a irmã, quando for ler o Evangelho de Lucas, vai já ter na mente qual a circunstância, né, que Lucas produziu seu Evangelho. Já sabe com que ele se relacionava, com quem ele conversava, com quem ele andava. Certo. Vamos lá, a data do livro. Veja, quanto à data da composição deste precioso livro do Novo Testamento, tem havido certa divisão entre os estudiosos em suas datas, em duas datas. Há aqueles que sustentam a datação depois de 70 depois de Cristo, o ano 70 depois de Cristo, e outros antes de 70 depois de Cristo. E eu sou da posição antes de 70. Pastor, eu li isso aqui, não entendi bem. Porque depois dos 70, depois de Cristo, como que a gente entende isso? Eu não entendi. É porque, assim, quando Cristo ressuscitou, né, Jesus veio, nasceu e morreu e ressuscitou. Então, Certo. Lucas está situado no contexto da ressurreição de Cristo. Então, quando foi que ele escreveu o livro? Veja, o livro de Atos dos Apóstolos, ele narra os 30 anos depois que Jesus subiu aos céus. Os 30 anos da igreja, né? Depois que Jesus subiu aos céus. Agora, veja, no ano 70, o general Tito invadiu Jerusalém, destruiu Jerusalém por completo. Jerusalém foi completamente destruída. Então, há eruditos hoje que dizem que Lucas escreveu depois de 70, quando Jerusalém foi destruída. Isso é um problema para a gente. Entendi. Depois dos 70, é o ano 70, né? É, isso, depois de depois Cristo, de né? Cristo. Então, depois de Cristo. Porque o tempo é medido assim, né? É antes de Cristo, depois de Cristo, né? Depois a cruz de Cristo, lá é quando Cristo morre, antes de Cristo morrer, era antes de Cristo. Depois que Cristo morre, é depois de Cristo. Aí começa a contar o ano 1, que vai até Isso, do ano 0 até 2023, né? Aí 2023 são 2.000 anos e 23 que Jesus Cristo morreu na cruz. 2.000 anos e 23 que Jesus morreu na cruz. Entendeu? Para os cristãos, né? É, para nós que somos cristãos, a data é marcada dessa forma. Ok? Muito bem. Okay. A datar o livro depois de 70 esbarra com a interpretação dada ao texto de Lucas 21, verso 20. Veja, Jesus lá em Lucas 21, 20, diz o seguinte, deixa eu ler esse texto aqui, que é um texto importante para a gente. Lucas 21, 20, diz assim, ó. Assim, diz aqui a palavra de Deus. Quando, porém, vir Jerusalém sitiada de exército, saber que está próximo à sua devastação. Jesus está dizendo assim, olha, vocês virem Jerusalém cercada de um exército, saibam que é a sua devastação. Nesse contexto, quem marca a escrita do livro de Lucas depois de 70, essa profecia fala de uma futura destruição de Jerusalém. Se o livro foi escrito depois, no ano 70, depois do ano 70, significa que essa profecia é falsa. Ou seja, Jesus profetizou um evento depois que ele aconteceu. Isso não existe, né? Isso não existe. Então, os que datam para uma data tardia argumentam que a profecia de Cristo é uma previsão depois do evento já ocorrido. Ou seja, é uma mentira segundo essa concepção que data o livro para depois do ano 70. Então, a data deve ser antes de 70. Antes do ano 70, né? Tem que ser antes do ano 70. Então, quanto é que Lucas escreveu o livro dele? Antes de 70. Por quê? Porque o templo ainda não havia sido destruído.
Baseando por Lucas 21, né? Isso, o templo ainda não tinha sido destruído. Né? Não tinha sido destruído em ainda. Lucas 21, não, o templo já estava construído. O templo já existia, mas o templo não tinha sido destruído. A profecia diz que o templo seria destruído, que a cidade seria destruída. Uhum. Entendeu? Então, se o templo ainda estava em pé, então é claro que o texto foi escrito antes de 70. As evidências bíblicas apontam para uma data entre o ano 58 e o ano 63. 63. Ou seja, Lucas escreveu o livro dele entre o ano 58 e o ano 63. Não depois de 70. Aliás, todos os documentos do Novo Testamento foram escritos antes de 70. Certo. Porque depois de 70, Jerusalém foi destruída. Isso. E aí, se Jerusalém for destruída, o mais comum seria o quê? Os evangelistas registrarem essa destruição. Contarem a história da destruição. Eles não fazem isso. Não falam, né? Eles falam que ela vai ser destruída ainda. Mas eles não falam que ela já está destruída. Eles não falam assim. Né? Pastor, em outros livros, conta a história da destruição, não é? Sem ser o Evangelho. Sim, tem um livro chamado A História dos Hebreus, escrito por uma testemunha ocular da destruição. Um homem chamado Flávio Joséfo. Flávio Joséfo, eles contam em detalhes como foi feito, como Jerusalém foi destruída no ano 70. E esse livro, a gente só encontra ele tendo o livro, né? Buscando ele, porque na Bíblia não menciona, né? Não menciona. Esse livro você pode comprar ele, está à venda aí na Amazon, na internet. Tem até a versão dele em PDF para você baixar e ler, né? Então, é uma obra antiga, é uma obra da antiguidade, é uma obra de um cara que ele era judeu, Flávio Joséfo, ele era judeu, e ele era general no exército de Israel, e quando o general Tito invadiu Jerusalém, o primeiro destacamento que o general Tito derrotou foi o de Joséfo. Joséfo pediu clemência, e ele salvou com essa clemência muitos judeus, eles foram levados prisioneiros. Joséfo foi para a corte lá, fez um acordo com o pessoal, e o pessoal financiou a obra dele. Ou seja, o pessoal pagou a ele para ele registrar todos os detalhes que ele queria se registrar sobre o povo judeu, desde o início da criação do mundo até a destruição de Jerusalém. E ele vai fazer exatamente isso. Tem um livro chamado Guerras Judaicas, que é a obra que ele descreve essa questão da destruição de Jerusalém em detalhes. Entendeu? Entendi. Ok? Eu só não posso lhe emprestar porque eu não tenho esse livro. Eu já li esse livro na época de seminário. Certo. Entendeu? Eu já li na época de seminário, eu não tenho esse livro. Tem até que comprar, tem uma vergonha na cara de comprar, né? Não é nem tomar vergonha, é sobrar dinheiro e comprar. Se sobrar dinheiro, são dificuldades. A gente queria comprar tanta coisa. É verdade. E aí a gente, mas assim que eu consegui, eu empresto a irmã, viu? Tá certo, pastor. Quem sabe Deus não me abençoe e compra um livro para a irmã também. Deus abençoe. Amém. Deus é bom, pastor. Amém. Ele nos surpreende. Com certeza. Vamos seguir aqui, né? Agora vamos entrar numa coisa que talvez a irmã não tenha entendido e agora vou deixar bem claro para a irmã entender, né? Tá. O problema sinótico e o tema estrutura literária do livro, tá? Eu estava pesquisando isso. Né? O Evangelho de Lucas tem muita coisa compartilhada com os outros evangelhos sinóticos. Né? Mateus e Marcos, né? Escrevi errado ali é para ser Mateus, escrevi Matus, né? Mateus e Marcos. Porém, cerca de 50% do material que encontra-se no Evangelho de Lucas é exclusivamente dele. Então, tem coisa que só tem em Lucas, não tem nem em Mateus e nem tem em Marcos. Mas o que significa evangelhos sinópticos? Significa que dos 4 evangelhos que existem,
3 deles têm histórias parecidíssimas e compartilhadas. Você está lendo o Evangelho de Mateus, de repente você virou lá para Marcos, aí parece que você está lendo a mesma história. Você encontra a mesma narrativa. Agora eu lendo o de Lucas, eu vejo mais assim, o contar assim, em Mateus e Marcos, eu acho Lucas com a linguagem mais parece que ele tem contada com mais carinho, com mais detalhes. Porque é o seguinte, o propósito veja, cada evangelista tem um propósito específico quando escreve o seu livro. Específico, né? Por exemplo, Mateus, ele escreve pensando no judeu. Ok? Marcos escreve pensando também nos judeus. E porém, Lucas? ele pensa... Lucas escreve pensando naquele que não é judeu. É justamente isso. Eu não sabia, afinal, para quem eles escreviam, mas quando eu li Lucas, eu fiquei mais familiarizada, mais perto. Parece que você está muito perto você parece que está muito perto de Lucas, né? De Lucas, Lucas, e Lucas parece que está muito perto da gente, né? Tanto é que é tido como abordar o ensino de Lucas é apresentar Jesus como Salvador de todo mundo. De todo mundo. Não apenas dos judeus, mas de todo mundo. Né? Então é muito interessante. É como Deus é bom. Você me explicando isso, eu sentia isso, só não sabia verbalizar. Certo, que é isso mesmo. Oh, que Deus é bom. É isso mesmo. Tá vendo? Vamos lá. E é bom o fato de a gente ter conversado com a irmã na semana passada, perguntar qual livro que a irmã estava... Porque eu estava pensando, eu vou sentar com a irmã Meire, estudar com ela um livro da Bíblia. E quando a irmã falou que estava estudando o Evangelho de Lucas, eu disse, então eu vou começar com ela o Evangelho de Lucas. Viu, pastor? Que bom. É providência divina, viu? Providência divina. É divino. Agora, veja bem, o que vai acontecer aqui? O que significa essa ideia de evangelho sinótico, né? A gente já viu que são histórias parecidas. Agora vem a pergunta que não quer calar. Qual é o primeiro evangelho a ser escrito? A irmã acha que é qual o primeiro evangelho a ser escrito? Qual foi o primeiro evangelho que foi escrito? Dos 4. Qual o primeiro a irmã acha que foi escrito? Pastor, eu não cheguei em João, mas minha intuição fala que pode ser João. Ok, pode ser João, né? Ok, pode ser João. É uma boa. Pode ser João. Pode ser João. Ok. A gente vai ver que uma coisa importante, veja. Não é João. Não é João. Não. É um dos 3 evangelistas sinópticos. Sinóticos, Porque João não é sinótico. Por que ele não é sinótico? Não é sinótico, é um evangelho exclusivo. João é um evangelho distinto, bem distinto. É separado, né? Dele, né? Bem separado, é dele. É um evangelho bem dele. Né? Porque Deus quis assim, né? Já os evangelhos Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos muito parecidos. Muito semelhantes, muito parecidos. Muito semelhantes, né? Com as diferenças de cada um, logicamente, mas é muito semelhante. Então, aí, como você disse, Lucas, ele não foi testemunha ocular. Então, está entre Marcos e Mateus, né? Está entre Marcos e Mateus. Então, eu vou para Mateus. Ok, Mateus foi testemunha ocular. Deve ter sido Marcos, Mateus foi testemunha ocular e tudo mais, né? Mas não é Mateus. Foi Marcos. Mesmo Marcos não sendo testemunha ocular. Foi Marcos. Né? Ok? Porque o que acontece? Marcos, como ele era primo de Barnabé, estava ligado às missões evangélicas, Marcos, ele ouviu a pregação de Pedro, lá em Pentecostes, e Marcos decidiu escrever o seu evangelho, sobre o que ele ouviu de Pedro, sobre o que ele ouviu as instruções que Pedro falou. Então, o evangelho de Marcos é o evangelho propriamente de Pedro, por assim dizer, né? Então, Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Note,
é o evangelho mais curto. Né? Porque a tendência sua, minha, de qualquer uma pessoa, que quando recebe um texto e vai escrever alguma coisa a partir do texto que tem, a ideia é ampliar o texto. Marcos não. Marcos é 16 capítulos, acabou. Você vai ter Mateus, 28 capítulos, né? Lucas, 24, né? 24 capítulos. Então, você vai ter aí expansão do conteúdo primeiro, né? Que é o conteúdo primeiro, que é o Evangelho de Marcos. E aí, se você já conseguiu entender isso, então a gente vai tentar resolver o problema dos evangelhos, porque tem coisas nos evangelhos sinóticos que só você... Tem coisas que você encontra em Mateus, Marcos e Lucas. Mas tem coisas que só está em Mateus. Quando eu ouvi falar sobre o evangelho sinótico, eu fiquei assim, meu Deus, são tão parecidos, o que é que tem? O que é que um contou que o outro não falou? Que não se encontrou nos três? Isso, exato. Exato, é isso mesmo. Como é que esse assunto só está em Marcos, mas não está lá em Lucas? E se eles são tão parecidos, são tão iguais, né? Exato. Por que não está lá? Por que essa história aqui que Lucas conta não está lá em Mateus? Em Mateus. Né? Tem um exemplo clássico disso, é da ressurreição dos mortos na morte de Jesus. Somente Lucas, não, somente Mateus fala disso. Né? Que não é na morte, na verdade, é na ressurreição de Jesus, né? Não é na morte que eles são ressuscitados, é na ressurreição de Cristo, porque Cristo é o primeiro que ressuscita, né? Mas somente Mateus fala isso, os outros não falam. Né? Muito bem, vamos lá. Isso nós chamamos de problema sinóptico, viu? Então, o problema sinóptico, no estudo simples e leitura dos evangelhos, né? Notar-se-á que os evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas há semelhanças e diferenças. Esses três evangelhos podem ser estudados com um só olhar. E por isso nós somos chamados de evangelhos sinópticos, né? Visão única, né? Sinópticos, né? Visão única ou visão em conjunto. O adjetivo sinótico vem do grego sinopsis, que significa ver em conjunto, né? A gente geralmente usa sinopse para a ideia de resumo, né? Resumo. Mas, na verdade, é ver em conjunto. Essa palavra foi usada devido ao alto grau de semelhanças entre Mateus, Marcos e Lucas, em suas apresentações do ministério de Jesus. Ok? Está acompanhando o raciocínio, não está? Eu estou sim. Deve-se ressaltar que o Evangelho é a essência do Novo Testamento, pois o Novo Testamento é o testemunho de tudo aquilo que o Antigo Testamento foi anunciado como promessa. Então, o Evangelho é a promessa do Antigo Testamento realizada. Cássio Murilo Dias, por exemplo, nos apresenta uma visão gráfica da teoria das duas fontes, proposta como solução para o problema sinóptico. Então, a primeira solução que foi apresentada, tá? Olha só. Aqui nós temos Marcos, aqui é o Marcos, como fonte comum para Mateus e para Lucas. Ou seja, Mateus e Lucas descobriram o Evangelho de Marcos, leram e construíram os seus evangelhos. Mas eu tenho aqui esse qui aqui é a palavra quelle, que significa fonte. Então, eles vão pegar qui, que é a fonte, comum para Mateus e Marcos, quando eles concordam entre eles. Mas discordam de Marcos. Entende? Tem coisas que você vai encontrar em Mateus, em Lucas, mas não encontra em Marcos. Então, ou seja, a grande dificuldade com essa apresentação da teoria dupla, da dupla fonte, como para os evangelhos de Mateus e Lucas, é que ele ignora materiais próprios de cada evangelista. Ou seja, eu vou ter, nessa primeira formulação, a seguinte defesa, ó. Marcos é, de fato, a fonte comum de Mateus e Lucas. E também, se eles são a fonte comum entre Mateus e Lucas, quando eles concordam entre si, mas divergem de Marcos. Mas ele não explica, essa primeira formulação, não explica que tem material que somente Mateus tem e Lucas tem. Material que somente os dois têm. Eles não compartilham esse material. E aí, como explicar isso? Aí surgiu uma outra formulação.
A segunda formulação é a seguinte, essa aqui, ó. Nesse quadro, destaca-se que Marcos é a fonte comum entre Mateus e Lucas, quando a tríplice tradição evangelística concorda, ou seja, quando eles estão concordando, Mateus, Marcos e Lucas. Aquelas passagens que você encontra Mateus, que encontra Marcos e encontra Lucas, você está vivendo esse... Ok? Essa é a primazia de Marcos é assegurada aqui sem nenhum problema. Mas também mostra que tanto Mateus, né, tanto Mateus quanto Lucas, né, possuem materiais próprios não compartilhados. Por exemplo, Lucas tem um material que ele não compartilha com Mateus e nem com Marcos. E Mateus tem um material que ele não compartilha nem com Marcos, nem com Lucas. São materiais próprios deles, né? Então, não possuem materiais próprios que são compartilhados com Marcos, nem com eles mesmos, Mateus e Lucas. Porém, vale salientar que quando Mateus e Lucas concordam entre si, mas discordam de Marcos, a fonte que eles usam é qui. Essa fonte aqui. Né? Então, eles discordam quando Mateus e Lucas discordam de Marcos, a fonte que eles estão usando é essa aqui. Ou seja, segundo a concepção acadêmica moderna, é essa que as pessoas sustentam. Mas há uma outra terceira formulação que eu acho que explica tudo isso. Que é esse aqui. Nesse último gráfico, nota-se que o problema sinótico só pode ser compreendido a partir dos ensinos de Jesus, que deu origem à tradição oral, que produziu a tradição escrita e que percebe-se naquilo que Mateus e Lucas concordam, ou seja, que possui Marcos como fonte comum, quando também concordam com Marcos. Quando Mateus e Lucas concordam entre si, mas discordam de Marcos, a fonte comum é qui, como nós já sabemos. Entretanto, o que fazer quando Mateus e Lucas discordam entre si? A resposta é que tanto Mateus quanto Lucas se valeram de tradição oral que consiste nos ensinos de Jesus. Alguns eruditos são chamados de logias de Jesus. Então, vamos lá, o gráfico. Eu tenho Jesus, ele pregou, ele ensinou, curou, fez tudo que nós conhecemos. Isso gerou uma tradição oral na igreja. Cada um ficou falando, Jesus fez isso, Jesus curou, Jesus libertou, Jesus fez o paralítico andar, fez o cego ver, olha, que isso gerou a tradição oral. Só que a tradição oral, ela desaparece com muita facilidade. O que é que eles fizeram? Vamos escrever. Lucas vai dizer isso, né? Muitos começaram a escrever. Mas eu achei por bem escrever alguma coisa em ordem para você. Então, aparece quem? Marcos como primeira fonte e qui como a segunda fonte. Marcos como fonte comum concorda com Mateus e Lucas. Mas quando Mateus e Lucas discordam de Marcos, a fonte comum é qui. E aí vai ter material próprio de Lucas e material próprio de Mateus. Aí esse arco aqui, ó, em volta, indica para nós que houve uma tradição própria que só Lucas sabia e uma tradição própria que só Mateus sabia, que nós vamos chamar de logias. As palavras que não entraram na escrita de Marcos e nem de qui, mas que elas circulavam. E essas histórias circulavam, e aí Mateus registra. Um exemplo disso é o texto que eu mencionei para você, de Mateus, quando Mateus registra que quando Jesus morre, quando Jesus ressuscita, mortos ressuscitam com ele. Entendeu aqui? Entendi. É interessante essa questão. Eu estava lendo, é Mateus, né? Que eu não sabia que além da ressurreição de Jesus, teria tido outras pessoas mortas e já ressuscitar. Exato, isso tá aqui no... Eu até escrevi um artigo sobre isso, né, que foi uma aula que eu dei na igreja. Eu vou pegar esse artigo e vou mandar para a irmã ler, viu? Certo. Vou mandar para a irmã ler, porque a irmã aí estuda mais a fundo essa questão. Eu vou ler o texto que aparece aqui, né? Que é o texto do Mateus 27. Mateus 27, né? Verso 51 até o verso 54.
Aí, eis que o véu do santuário se rasgou de duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Abriram-se os sepulcros e muitos dos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na santa cidade e apareceram a muitos. O centurião e os que com eles aguardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram verdadeiramente: este era o Filho de Deus. Então, nessa passagem, deixa claro que esse material aqui você não encontra em Mateus, você não encontra em Marcos, nem Marcos e nem em Lucas, só em Mateus. Então, a fonte própria dele, essa fonte própria a gente vai chamar de logias, as palavras de Jesus que não foram registradas pela tradição escrita de Marcos nem de Cui. Ok? Ficou claro aqui? Ficou, pastor. Agora, o interessante é que eu acabei de ler Mateus, aí Marcos, já estou em Lucas, e esse texto, agora você falando, fica assim muito claro, como que eu tivesse lido ele ontem, e eu sei que não foi. E eu já li depois de Mateus, já li Marcos, já estou em Lucas. Entendi. Interessante. Vamos seguir aqui. Aí agora eu tenho o tema e estrutura literária do Evangelho de Lucas, tá? Aí eu tenho aqui no quadro aqui do lado, os tópicos são discutidos, e do lado a gente vai ter lá os textos dos eventos. Então, a ênfase, né? Vamos lá. A apresentação do Filho do Homem. Aí o capítulo 1, versículo 1 de Lucas vai apresentar a pessoa de Cristo. O ministério do Filho do Homem começa no capítulo 4, verso 14 em diante. Do capítulo 9, versículo 51, você vai ter a rejeição do Filho do Homem. Do capítulo 19, versículo 28, você vai ter a crucificação e ressurreição do Filho do Homem. No capítulo 24, versículo 53. Então, os textos vão colocar vão colocar aqui os barcos de como analisar o Evangelho como um todo, né? Na divisão, você vai ter lá o advento de Cristo, ou seja, quando Cristo se apresenta, né, como Cristo. A atividade do Cristo, o antagonismo e a domesticação, ou seja, os que se levantam contra o Filho do Homem e a domesticação que se levantaram contra ele. A aplicação, né, do plano de Deus e a autenticação de Jesus como o Filho de Deus, de fato, né? E tópicos desenvolvidos aqui, irmão. Os tópicos. Buscando perdido e salvando perdido. E aí é interessante como é dividido. Do capítulo 1 até o capítulo 4, verso 14, você vai ter a proeminência dos milagres. Lucas vai falando dos milagres. Interessante isso. Do capítulo 9 até o final do capítulo 24, a proeminência do ensino de Jesus. Ou seja, primeiro vinham os milagres para chamar a atenção das pessoas, e em seguida vinha uma pregação de Jesus. Sempre é assim. Vinha os milagres, depois vinha a pregação. Qual o local onde se deu isso? Né? Primeiro em Israel, os milagres, né? Primeiro em Israel, depois na Galileia. Onde se deu os ensinos? Primeiro em Israel, a nação toda, depois Jerusalém. A ocasião, quando se deu tudo isso? Aí começa. No ano 4 a.C., entenda ano 4, que é o ano do nascimento de Cristo, tá? Então, a gente vai falar ano 4 a.C. Ou seja, por quê? Porque ele nasceu ali, no ano 4, provavelmente, né? Ano 4. Ao ano 33 depois de Cristo, ou seja, são 30 anos depois, quando Cristo morre, né? Você entender que Jesus morreu aos 33 anos, Cristo morre, e aí o livro de Lucas vai narrar esse período. O período do nascimento e o período da ressurreição e ascensão aos céus. Ok? Alguma pergunta? Ok. Não, professor. Ok, vamos terminar aqui. A teologia de Lucas. Lucas situa a sua teologia a nível de um projeto apologético missionário, porque Lucas ele vai falar muito de missões, de evangelismo, porque ele é um evangelho para
o mundo, não é só para os judeus, como você mesmo já notou. O evangelho para o mundo. Uma dedicação pastoral subjacente que orienta a narrativa. Segundo Francis Bowman, esse projeto é possível devido a duas convicções básicas de Lucas. Primeiro, os acontecimentos históricos não são, em si mesmos, eloquentes ou reveladores. Ou seja, o que aconteceu na história não é tão eloquente quanto aquilo que ele fez. Segundo, a revelação de Cristo não é acessível por um contato direto da alma com a divindade. Deus completou a sua obra, o que é a obra da salvação, pela vocação especial de Jesus de Nazaré, vocação que se reveste de uma dimensão humana histórica, ou seja, Deus ele se revela historicamente na pessoa do Filho, ou seja, na encarnação, no sofrimento de Jesus, na vida de Jesus com a igreja. A teologia de Lucas pode ser estruturada como segue. Ele vai falar sobre a teologia da salvação, como o homem pode ser salvo. Ele vai falar sobre a moralidade cristã como ideia de conversão de uma nova vida em Cristo, ou seja, o homem precisa conhecer Cristo para ter uma vida transformada. A vida comunitária, especialmente nos de Atos dos Apóstolos, é apresentada. A ação do Espírito Santo é evocada tanto no Evangelho quanto em Atos, e uma experiência escatológica. Cristo voltará para julgar o mundo. Ok? Alguma pergunta aqui, irmã? Não, pastor. Não, pastor. Mais ou menos entendendo. Mais ou menos O entendendo? livro, Como né? assim? A forma que ele escreveu, né? Aí na verdade, precisa. a teologia é o que ele desenvolveu, né? A teologia Ele que ele desenvolveu pretendeu, desenvolveu com o o que livro. ele quis, o que ele quis passar, né? O que ele. Isso. Por organização, né? Primeiro ele. Aí, Isso. só eu, quando eu continuar lendo, aí eu vou lembrar do que você está falando. Certo. E ele, primeiro ele fala de tais assuntos, né? Depois de outros. Isso. Né? Ele vai falar de assuntos como a obra da salvação, a obra missionária. Deixa eu só após aqui. outro, né? Teologia da salvação, moralidade cristã, vida em comunidade, a ação do Espírito Santo e a esperança da escatologia, ou seja, das últimas coisas da volta de Cristo. Isso. Certo, pastor. Ok, ficou claro aqui? Ficou. Ok, então. Muito bom. Muito bom. Ajudou você a entender o livro agora, né? Porque a gente a gente lê, eu que fico assim, já li o Velho Testamento todinho, depois já estou aqui no Novo Testamento. A gente tem situações que a gente não entende. Sim. Aí sempre que começo a ler, eu falo para Deus colocar assim, um entendimento para mim, entendeu? Porque às vezes. Eu já falei aqui para a irmã, deu um texto, não entendeu, manda mensagem que a gente explica. Eu vou fazer souber, isso, eu vou atrás. Viu? Se eu não souber, eu vou atrás, vou procurar, perguntar uma, pergunta outra, para a gente poder, porque eu não sei tudo, né? A gente não sabe tudo. Não, então a gente não sabe, a gente está aprendendo todo dia, mas aprendendo. Tem pessoas muito preparadas, graças a Deus, assim como você. Graças a Deus. Amém, graças a Deus. Então, a gente se vê próxima semana, com a graça de Deus, viu? Certo, pastor. Aí, quando na irmã não puder, eu tiver alguma dificuldade, a irmã me avisa. Certo, mas eu aviso. Se eu não avisar, estou podendo. Ok. Tá bom? Tá Deus bom. abençoe. A gente se vê Amém. semana que vem, com a graça de Deus. Um abraço, João. Obrigada. Tchau, Deus abençoe você também. Dá um abraço em Jéssica, nas crianças. Eu dou sim. Tchau, tchau, pastor. Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau. Um abraço. E aí, gente, muito bem, você viu aqui o nosso curso de introdução ao livro de Lucas, do Evangelho de Lucas. Você gostou desse material? Faça exatamente 3 coisas. Você comente, curta e compartilhe, ok? Para que as pessoas possam ter acesso a esse conteúdo também, tá? Deus abençoe você, Deus esteja graça sobre a sua vida, e nos vemos na próxima semana, com a graça de Deus.